Olá, sou a professora Rejane e hoje estudaremos a função exponencial e seu gráfico. Definição: dado A pertencente aos reais, tal que A é um número maior que zero e diferente de 1, a função f, que vai do conjunto dos reais para os reais, dada por f de x igual a A na x, é chamada de função exponencial de base A. Então, a base dessa função é um número real e o expoente é que é variável, por isso o nome função exponencial. Vejamos alguns exemplos. A função 2 na x, então o 2 é a base, temos então a função exponencial de base 2. A função 3 na x, função exponencial de base 3. Função 10 na x, função exponencial de base 10. E assim por diante. Função π na x, função exponencial de base π, onde π tem o seu valor aproximado, com duas casas decimais, de 3,14. A função 1/2 na x é uma função exponencial de base 1/2. Função e na x é a função exponencial de base e, onde e é o chamado número de Euler, e ele vale aproximadamente, com três casas decimais, 2,718. Agora a gente vai fazer o esboço do gráfico da função 2 na x. Para fazermos o esboço do gráfico, a gente precisa tomar alguns pontos para colocarmos aqui no nosso sistema de eixos coordenados, no plano cartesiano. Nós podemos, nesse caso, tomar qualquer valor de x, negativos, positivos, o zero, que sempre a gente consegue encontrar o y correspondente. Então, por exemplo, se eu escolher o x valendo menos 3, então, a f de menos 3, vou substituir o x por menos 3, e eu tenho que calcular 2 na menos 3. Como a potência é negativa, para a gente transformar ela numa potência positiva, eu inverto a base. A base aqui é 2 sobre 1, então vai ficar 1/2 na 3, ou 1 sobre 2 na 3, que é igual a 1/8. Então, aqui a gente tem o par ordenado, menos 3 do x com 1/8 aqui do y, valor bem pequenininho. Marcamos o ponto bem próximo ali do eixo do x. Próximo valor que a gente vai escolher para x, menos 2, por exemplo. 2 na menos 2, vou fazer o mesmo processo. Para tornar o expoente positivo, vou inverter a base. 1 sobre 2 na 2, 1/4. Então, vou marcar o par ordenado aqui no gráfico. Menos 2 do x, vou subir até o 1/4 do y. Tá lá o pontinho, um pouquinho mais para cima do que o outro. F de menos 1, escolher o valor para x menos 1. 2 na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 na 1, que é 1/2. Então, vou vir aqui no gráfico, vou marcar o ponto menos 1 do x com 1/2 do y. E assim por diante. O que acontece se eu escolher o valor de x 0? Eu terei 2 na 0, que vale 1. Então, esse ponto, quando x é 0, eu estou exatamente aqui em cima do eixo do y. E eu vou marcar o y valendo 1. Então, esse ponto é o ponto onde a curva corta o eixo do y. E isso vale para qualquer base A aqui, maior do que 0 e diferente de 1, que é o caso da função exponencial. Sempre essa base elevada na potência 0 vai resultar em 1. Então, esse pontinho aqui, 0 com 1, ele pertence a qualquer função exponencial do tipo A na x. Seguindo, se o x for 1, 2 na 1 é igual a 2.
Vou marcar aqui o ponto 1 do x com 2 do y. Quando x for 2, 2 ao quadrado é 4. Vou vir aqui no gráfico, marcar 2 do x com 4 do y. E quando x for 3, 2 na 3 é igual a 8. Tenho que marcar aqui o 3 com o 8 do y. Tá lá o ponto. Por esses pontos, eu vou traçar uma curva que eu tô vendo que conforme o x está aumentando, então aqui a gente começou do menos 13 e foi até o mais 3, o que aconteceu com o y? De 1/8, 1/4, 1, 2, 4, 8. Ele está crescendo também. Então, a gente chama essa função de função crescente. O que acontece se eu diminuir aqui cada vez mais o valor do x? O y, ele está ficando cada vez menor, né? Vou estar dividindo por um número cada vez maior. 1 sobre, o que vai ser no menos 4? 2 a menos 4, 16. 1 sobre 16. Vai ficar mais próximo ainda do zero aqui em menos 4. Vamos ver se isso acontece também para este exemplo. f de x igual a 1 meio na x. Vamos tomar alguns valores, podemos escolher quaisquer valores para x. Nesse caso, vamos escolher os mesmos valores de antes. Quando x for menos 3, 1 meio na menos 3, mesma coisa. Expoente negativo, vou trocar o sinal dele invertendo a base. Então, vai ser 2 sobre 1, agora na potência mais 3, que dá 8. Então, eu vou vir aqui no gráfico e vou marcar o valor de x menos 3 com o y lá em cima no mais 8, né? Então, tá lá o par ordenado. Quando x for menos 2, 1 meio na menos 2 vai ser 2 na 2, que dá 4. Então, eu vou vir aqui no gráfico marcar o parzinho, menos 2 com 4 do y. Tá aqui o ponto. Quando x for menos 1, 1 meio na menos 1 é a mesma coisa que 2 na 1, que é 2. Então, eu tenho que marcar o x menos 1 com y2, vai dar aqui. Quando x for 0, 1 meio na 0, como eu disse antes, também vai dar 1. Então, esse ponto aqui, 0 com 1, é onde a curva corta o eixo do y. 0 com 1. Esse ponto, quando x for 1, eu vou ter a base, que agora é 1 meio, na potência 1, da própria base. Assim como antes deu a base 2. Esse ponto, ele também sempre vai pertencer ao gráfico da função exponencial, a na x. Quando x for 1, o y vai valer o próprio valor de a. Então, vou vir aqui e vou marcar 1 com 1 meio do y. Vai dar mais ou menos por aqui. Tá ali o pontinho. Quando x for 2, 1 meio na 2, 1 quarto. 2, vou marcar com 1 quarto, ó, tá se aproximando de 0. Quando x for 3, 1 meio ao cubo, 1 oitavo. 3 com 1 oitavo vai dar aqui mais pertinho ainda do eixo do x. Por esses pontos, vou desenhar a curva. E quando o x está crescendo, o que está acontecendo com o y? Ele está diminuindo cada vez mais. Então, a gente diz que essa função é decrescente. Então, nós vimos nestes dois exemplos, né? Ambos os casos, tanto para a função crescente quanto para a função decrescente, que a reta y igual a 0 é chamada de assíntota horizontal do gráfico da função. A função é delimitada por essa reta aí. Ao x ir crescendo, a função vai tendendo a 0, no caso anterior. Observação. Então, para fazer o esboço no gráfico de uma função do tipo exponencial a na x, basta
identificar o comportamento do gráfico, saber se é crescente ou decrescente e lembrar desses dois pontos que eu já chamei a atenção de vocês, que eles pertencem ao gráfico da função, que é quando x é 0, a na 0 vale 1, e quando x for 1, a na 1 vale a. Então, o ponto 0, 1 e o ponto 1a pertencem à função exponencial a na x. O gráfico de uma função exponencial, então, pode assumir dois formatos distintos. Primeiro caso, quando a base a da função exponencial for um número maior do que 1. O comportamento do gráfico é esse aqui. A função ela é crescente, tem uma assíntota horizontal aqui em y igual a 0. Conforme o x está diminuindo, o y está diminuindo também, tendendo a 0. Função crescente. Quem é o domínio e a imagem desta função? Bom, o domínio são os valores de x, né, que a gente pode atribuir à função que a gente encontra o y correspondente. A gente viu nos casos anteriores, nos dois exemplos, que a gente pôde substituir o x por valores negativos, positivos, 0. Então, a gente não teve nenhuma restrição para o domínio. Significa que o domínio é o conjunto dos números reais. A imagem é o conjunto em y, são os valores que o y assume. Como a gente pode ver aqui no gráfico, a nossa curva está toda ela acima do eixo do x. Quer dizer, o y só assume valores maiores do que 0. A gente pode representar isso escrevendo conjunto imagem, é o conjunto dos reais positivos, sem o 0, que é o asterisco aí está representando. E o segundo caso é quando a base a for um número entre 0 e 1. Aí a função será decrescente. Então, tem esse comportamento aqui. Ela vem lá do infinito, vai diminuindo, se aproximando do 0. Todo o gráfico acima do eixo do x. Domínio e a imagem continuam os mesmos do caso anterior, não mudam. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Esboço os gráficos das funções. 3 na x. Então, a gente vai pensar, a base, nesse caso, é 3. Então, 3 é maior do que 1. Função é crescente. Primeiro caso. Então, a gente sabe o comportamento, que vem lá pertinho do 0, vai cortar aqui em 1 e depois vai crescer. Vamos atribuir aqueles dois pontos que a gente viu que sempre pertencem à função. O 0, 1, que é onde corta aqui o eixo do y, e o ponto 1a, onde o a, nesse caso, vale 3. Então, ponto 0, 1 e o ponto 1 do x com 3 do y. Por esses pontos, então, passa a nossa curva, que vem lá de todos os valores, né, de x, todos os negativos, lá de menos infinito, e vai para mais infinito. Então, quem é o domínio? Todos os reais. A imagem, o gráfico está todo ele acima desse eixo x aqui, então, é os reais positivos sem o 0. Letra B, f de x igual a 1/4 na x. É uma função exponencial, a base dela vale 1/4. 1/4 é um número entre 0 e 1. Então, a função é decrescente, é o nosso segundo caso. A gente sabe que a função vem lá de cima, vai cortar o eixo do y em 1 e depois vai tender a 0. Temos o comportamento, vamos atribuir aqueles dois pontos para traçarmos o nosso gráfico. O primeiro ponto é o 0, 1, onde corta o eixo do y, e o segundo ponto é o 1 com 1/4. Por esses dois pontos, passa a nossa curva. Domínio e imagem, os mesmos do exemplo anterior.
Letra C, 2 na x mais 1. Bom, aqui além da função exponencial, que aparece ali 2 na x, nós temos esse mais 1 que está fora da função exponencial. Então, nós teremos um deslocamento da função exponencial 2 na x, uma unidade verticalmente. Como aqui está somando, vai ser deslocado o gráfico todo ele uma unidade para cima. Primeiro, vamos construir o gráfico da função 2 na x. 2 é maior do que 1, a função é crescente. Os pontos 0, 1, onde corta o eixo do y, e 1a, a base é 2, 1 com 2. Este seria o gráfico da função 2 na x. Mas, como está somando 1 aqui, o gráfico que a gente quer, todo ele vai subir uma unidade. Então, esse ponto que estava em 0, 1, ele vai subir e vai ficar em 0, 2. Esse ponto aqui que estava em 1, 2, vai subir uma unidade e vai ficar em 1, 3. Tá aí, então, o gráfico. O que muda em relação ao domínio e imagem? O domínio continua sendo todos os reais, a gente vê que aqui vai para todos os x, né? Isso aqui está indicando que é para menos infinito, aqui também está valendo, e para x tendendo a mais infinito, aqui também está valendo a função, continua subindo. Então, domínio é todos os reais. Mas a imagem, como deslocou uma unidade para cima, antes a assíntota era aqui no eixo do x. Agora, a assíntota está aqui em y igual a 1. Então, o gráfico da nossa função está todo ele acima do 1. Então, o y vai assumir apenas valores maiores do que 1, que eu posso representar escrevendo. Conjunto imagem é o intervalo aberto que vai de 1 até mais infinito. Letra D. A f de x é 4 na x menos 2. Agora, esse menos 2, ele está dentro da função exponencial. Então, nós também teremos um deslocamento da função 4 na x, só que agora vai deslocar duas unidades horizontalmente, ou para a direita ou para a esquerda. Temos que olhar o sinal. Como eu tenho aqui menos, vai deslocar duas unidades para a direita. Primeiro, vamos construir o gráfico de 4 na x. 4, a base da exponencial, é maior do que 1, então a função é crescente. Os dois pontos, 0, 1, onde corta o eixo do y, e o ponto 1a, onde a base aqui é 4, então vai ficar 1, 4. Vou marcar aqui, ponto 1 do x com 4 do y. Por esses dois pontos, passa a função 4 na x. Agora, deslocando duas unidades para a direita, o que acontece? O ponto que estava aqui em 0, 1, deslocar duas unidades para a direita, o ponto vai ficar em 2 do x com 1 do y. Esse ponto aqui, deslocar duas unidades para a direita, que estava em 1, 4, ele vai ficar em 3 com 4. Então, tá aqui o nosso gráfico deslocado. Esse é o gráfico da função 4 na x menos 2. Domínio e a imagem, nesse caso, não mudaram. Continuam os mesmos. O que a gente estudou na aula de hoje? As funções exponenciais do tipo a na x tem dois casos. O comportamento do gráfico dessas funções. Ou a base é maior do que 1, então a função é crescente, ou a base está entre 0 e 1, o gráfico tem esse comportamento de uma função decrescente. Quanto ao domínio e imagem, o domínio é todos os reais, nos dois casos, e a imagem, os reais positivos sem o zero, também nos dois casos. Então, foi essa a nossa aula sobre funções exponenciais. Até a próxima!